Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de março de 2016, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.692, ele tem 4 páginas, 50 logias e 16 máximos. O tema, a paradoxo da autorrepressão, e foi elaborado segundo a especialidade autocoerenciologia. Quem redigiu o verbete fui eu mesma, né? E a gente vai discutir, então, durante 2 horas, os itens aqui desse verbete, a ideia central do verbete. Aí eu vou me apresentar aqui, porque tem hoje pessoas novas aqui, então eu vou me apresentar. Eu sou Rosa Nader, né, professora universitária, licenciada em matemática, eu sou mestre em matemática aplicada e doutora em engenharia de sistemas e computação. Sou brasileira natural de São Fidélis, Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente em Conscienciologia desde 2005, tenepsista desde janeiro de 2000 e também organizei o manual de verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, que embasa aí a elaboração dos verbetes, certo? Vamos ler então a definição. O paradoxo da autorrepressão é a condição de a consciência intra- ou extrafísica, ao esforçar-se para esquecer ou apagar as lembranças das autovivências consideradas traumáticas e proteger-se da iminência de serem revivificadas, provocar a autointoxicação pensênica, tornando-se refém de si mesmo. Na pensenologia, nós destacamos aí o holopensene pessoal da autoproteção emocional, a predominância do sem na autopensenidade, os equívocos autopensênicos, a autopensenidade intoxicante, as brechas patopensênicas, a linearidade da autopensenização, o desenvolvimento da holopensenidade pessoal livre. Na fatologia, o autoengano de proteger-se reprimindo-se, a troca da liberdade pela pseudo-segurança, o alívio temporário da memória reprimida, o falso esquecimento, o fato de, a rigor, ninguém conseguir esconder nada de si mesmo, o fato de a autoincoerência denunciar os conflitos íntimos e revelados, o fato de os conflitos íntimos serem sintomas de insatisfações reprimidas, o trabalho oculto das memórias reprimidas, a falha do mecanismo da autorrepressão, podendo gerar o estresse pós-traumático, o retorno do reprimido, a refratariedade a experiências renovadoras, a ação de desenovelar os fatos, o ato de desenrolar o filme da vida, as repressões necessárias ao convívio social, a omissão superavitária, a restrição benigna, a consciência imposta na ressoma, a autorrepressão benigna, auto-organizativa. Na parafatologia, o emprego do EV na manutenção da saúde emocional. Os autoacobertamentos demonstrando ignorância quanto à multidimensionalidade e multiexistencialidade. A tentativa do autoescondimento sendo atrativo dos mega-assediadores extrafísicos. A autorrevelação através da autorretrocognição.
as autorreflexões revelando necessidades assistenciais para si aos amparadores extrafísicos. O choque da ressoma enquanto paratrauma evolutivo. A premência da autoconscientização multidimensional, que a gente chama AM. Eu aqui quero chamar a atenção que no detalhismo eu tenho 13 máximos, e também de explicar que essa condição de eu sempre destacar em todos os verbetes a quantidade de 11 ou mais máximos no detalhismo é um realce que foi pensado pelo próprio professor Valdo. Ele, durante muito tempo, ele selecionava, né, os verbetes que tinham mais de 11 máximos no detalhismo para servir de base de pesquisa, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar isso em todos os verbetógrafos que fazem aqui as suas defesas, para incentivar a todos os verbetógrafos a fazerem isso, né, a procurarem uma quantidade boa de máximos. Aí eu ressalto aqui na argumentologia um parágrafo de autorreflexão, que mais tarde a gente pode discutir ele, e na remissiologia eu vou ressaltar o amplificador da consciencialidade, autocontrole, holopensene desrepressor, omni-exposição e ortopensenidade. O paradoxo da autorrepressão alerta a consciência pré-desperta sobre a importância da autoexposição sincera enquanto técnica autodesassediadora. Libertemo-nos da autopatopensenidade. Na questionologia, eu faço os seguintes questionamentos. Você ainda procura ocultar as lembranças autointoxicantes de vivências desagradáveis? Ou tem empregado a autorreflexão profunda objetivando desvencilhar-se das emoções irracionais? Na bibliografia específica, eu contribuo aí com duas fontes de referência. Agora eu vou ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclo Sapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Conflitos, lembrança, imaginação, insegurança, rememoração, autocastração, autointoxicação, patopensenidade, impactoterapia, reeducação, recim, vontade, ressexofilia, pesquisoteca, autorreflexão, intraconsciencialidade, auto-ortopensenização, autocoerenciologia, apriorismologia e psicossomatologia. Antes da gente passar aqui para a resposta dos teletertulianos e passar aqui a discussão entre a gente aqui tertulianos, eu queria contextualizar um pouco esse verbete, que eu acho que é importante, porque pode não estar ainda bem explícito, eu não sei se ficou, e vocês vão me dizer se ficou claro a proposta do verbete. É o seguinte, eu estou terminando já o meu livro sobre autopercepção. Nele, eu discuto todas as questões, assim, do ponto de vista conscienciológico. E há bem pouco tempo, eu fui fazer uma leitura, assim, com outros motivos, assim, do Sexo e Destino, que é um livro do professor Valdo Vieira e do Chico Xavier, psicografado. E aí, quando eu me deparei na página, está na referência bibliográfica, quando eu me deparei com a página 74, eu vou ler um trechinho aqui, assim, ó, brotou na minha cabeça uma série de alternativas, né, que, assim, a gente sabia da importância. O professor Valdo sempre falou da importância, mas sabe aquela última gota assim, que dá uma visão muito maior para você? E foi nesse livro aqui. Quando eu li o seguinte parágrafo, era de um amparador, de uma pessoa, um trainee, né, de amparador. Ele estava sendo treinado a ser amparador de uma figura aqui no livro, de um personagem do livro. E aí o orientador evolutivo dele, né, porque tem supervisor, então lá pelas tantas, ele fala assim, ó, solicitei-lhe 100 palavras, então amparador por uma moça do personagem do livro, que estava fazendo uma autorreflexão. Solicitei-lhe 100 palavras, confiasse em nós, desoprimindo-se,
relacionasse, por gentileza, as suas impressões mais recuadas no tempo. Desenovelasse o passado, reconstruísse na lembrança tudo o que soubesse de si, nada escondesse. Propunhamos auxiliá-la. Não conseguiríamos fazer agir ao acaso. Era imprescindível que ela se revelasse, arrancasse à câmara da memória as cenas arquivadas desde a infância, expondo-as na tela mental para que as analisássemos imparcialmente e de maneira a conduzir as atividades socorristas que intentaríamos desenvolver. Quando eu li isso daqui, gente, eu falei assim, bingo, né? Por que o professor Valdo desenvolveu tantas técnicas do consim cobaia, da consciencioterapia? Ele falava muito da importância de você se autoexpor de qualquer maneira, né? Até ele falava muito da técnica de passar vergonha em público, né? Da chapa quente. Ele falava de uma série de técnicas para você se expor. E assim, no meu raciocínio era para a gente se enxergar ali, ver os trafalhos, os trafores e tentar, de alguma maneira, resolver aquilo. Quando eu li esse livro, para mim ganhou uma dimensão muito maior. Os nossos aparadores, ou aquelas consciências benfazejas que estão ali no entorno da gente, querendo nos ajudar, elas não são nossos evoluciólogos, certo? Os nossos evoluciólogos nos conhecem melhor do que nós mesmos, se é que a gente tem mais do que um, né? Então, assim, aqueles que têm, assim, que tiveram a preparação para essa vida intrafísica, a preparação de ProEx, então a gente sabe que o evoluciólogo conhece bem. Mas a gente há de convir que os nossos amparadores, quando a gente tem uma tarefa para fazer, ou aquelas consciências benfazejas que estão querendo nos ajudar, elas são do nosso nível. A gente aprende isso, né? A gente aprende que os nossos amparadores são o mesmo nível evolutivo da gente. Uma diferença eles têm, eles estão desoprimidos do corpo intrafísico, então eles têm uma recuperação de cons um pouco maior, mas isso não garante que ele consiga saber toda a nossa entranha, tudo aquilo do nosso passadão que a gente tem guardado dentro da gente. Então, na medida em que a gente expõe isso, a gente auxilia, a gente mostra o nó górdio da gente, a gente mostra o que está incomodando, e aí a intervenção pode ser mais pontual. E aí eu falei assim, bom, aí eu juntei as duas coisas. O trabalho que eu estava fazendo da autorrepressão, eu já falava muito em autoexposição, mas eu ainda não tinha, vamos chamar assim, percebido a dimensão da autoexposição com relação à possível intervenção mais pontual e mais otimizadora das consciências extrafísicas. E aí eu pensei nesse paradoxo da autorrepressão para poder possibilitar a gente falar disso, né, de ressaltar isso. E por que eu coloquei a autocoerenciologia na especialidade? Porque essa autoexposição ela vai buscar a nossa autocoerência com aquilo que a gente tem no interior, com as pressões exteriores e com a própria nossa pressão da paragenética. Certo? Então, o que vai funcionar aí para fazer valer essa autodesrepressão e essa oportunidade que a gente vai ter na autoexposição técnica, né, na autoexposição voluntária, é a autocoerenciologia que vai, vamos chamar assim, alinhavar todo esse trânsito aí do desenovelar nossa vida. Certo? Então, é bem por essa questão aí que eu fiz esse verbete. Eu não sei se está bem claro aqui. Nesse verbete, a minha pretensão não é propriamente ficar discutindo a autorrepressão em si. Tá? É o que ela faz. Não é que eu não queira discutir, mas assim, o objetivo meu aqui não era trazer as causas da autorrepressão, os efeitos, até tem verbetes escritos sobre isso, os efeitos da autorrepressão. Mostrar isso, que na hora que você reprime alguma informação, aquelas sinapses estão lá feitas, elas estão, a gente quando força o escondimento, a gente não elimina aquelas sinapses, a gente não
não reeduca aquelas sinapses, a gente não reestrutura aquelas sinapses, não transforma elas numa coisa positiva para a gente meio que tenta colocá-la assim dentro de um pote, né, de vidro, que a gente tem que quebrar esse vidro, né, e aí ela está viva lá. Então, assim, a qualquer coisa que a gente tenha na vida, uma palavra qualquer que o outro fale, que lembre, remeta a gente aquela sinapse, a gente faz o que é um esforço tremendo para sufocar aquela sinapse de novo. A gente quer controlar aquele caminho daquela sinapse. E isso, gente, é autointoxicante. E isso a gente não permite o amparo para nos ajudar ali. Certo? Então é nesse sentido aí que eu queria chamar mais atenção. Você quer começar? Quero começar aqui com as perguntas, né? Porque você falou isso, me veio um questionamento também, ou melhor, um pensamento. Quando a pessoa expõe, é lógico que algumas consciências vão perceber o ponto, né, o nó górdio, através das nossas palavras. Mas agora eu comecei a pensar, será que talvez outros amparadores que até conhecem o fato, eu acho que o fato da gente falar é como se fosse dar autorização para eles poderem... porque eles não podem fazer estupro evolutivo, né? Então, como se fosse uma permissão. Né? Na hora que você fala, não só você orienta por onde eles podem caminhar com a gente, né? Quer dizer, eles não fazem nenhuma intervenção, eles limpam toda a sua, como é que você fala? A sua psicosfera, possibilitando que a sua autorreflexão seja mais produtiva. Mas, assim, eles podem carregar a sua psicosfera de uma pensinidade favorável, que você encontre o caminho da autorreflexão. Né? É você que vai encontrar com a força de vontade, mas eles podem carregar aquilo e aí eles podem fazer esse tipo de carregamento do PEN, do SEM, do N, né? Para poder pacificar a pessoa. É engraçado que eu passei por isso há muito pouco tempo. De situações, de expor situações assim que para mim eram muito difíceis. E eu percebi, quando eu consegui falar, é que houve essa desdramatização. E aí eu percebo, eu acho que neste momento aí eu estava favorável para que houvesse uma ajuda. Antes eu acho que não. Agora, gente, deixa a gente deixar bem claro o seguinte, a gente está falando daquele ocultamento e daquela prisão, daquela repressão, assim, por medo, por vontade de se proteger, por se esconder. Não estou falando daquela contenção, até eu coloco isso no final da fatologia. Existe um nível de contenção que a gente deve fazer, que, assim, a rigor, é uma autorrepressão, né? Mas, assim, você com toda a autoconsciência de que aquilo é importante, não só para se auto-organizar, organizar sua autopensinidade, como para ter acesso à convivialidade sadia, para poder fazer assistência, a omissão superavitária, por exemplo, você tem que morder a língua para não falar às vezes, entendeu? Então, isso é uma coisa que é positiva, né? Mas, assim, sempre que a gente fala aqui de autorrepressão, de autoescondimento, não estou falando do autoescondimento do serenão, que ele esconde as suas energias para não humilhar a gente, né? Dado a qualidade das suas energias, não é nesse sentido que a gente está falando. A gente está falando daquele patológico. Né? É bom a gente deixar bem claro isso para a nossa discussão valer a pena aqui. Bom, eu vou passar agora para a pergunta do Stélio Tertuliano, depois a gente continua, tá? Que tem algumas perguntas aqui, depois a gente volta. Professora Rosa, tenho acompanhado as tertúlias nos últimos dias e gostado muito do debate. Minha pergunta é geral e gostaria de saber se podemos prever o futuro. Está tudo escrito e determinado? Já nascemos com destino definido? É o seguinte, você está falando, nascemos nessa vida, né? Mas a gente tem toda uma ficha evolutiva para trás e a gente tem toda uma história multissecular para trás. O que a gente estuda aqui na Conscienciologia, que é uma coisa também que a filosofia há milênios vem estudando, e não se chegou, assim, pela filosofia, nenhuma conclusão assim definitiva, cada filósofo tem uma linha,
é sobre o determinismo versus o livre-arbítrio. E falando em livre-arbítrio, fala-se da vontade da pessoa de realizar. Então, uma linha filosófica diz que é incompatível, outra acha que não é. E a gente, na conscienciologia, a gente tem uma ideia que é o seguinte: nós não somos o resultado da genética dessa vida. Nós somos resultado dessa genética, da paragenética nossa, que guarda todas as memórias, desde que a gente era vírus, até antes de vírus, né? Tá certo? E a gente também tem a influência da mesologia aqui, de todas as mesologias de outras, das retrovidas nossas, e também da paramesologia, ou seja, do tempo que a gente ficou na baratosfera, do tempo que a gente ficou no curso intermissivo, por exemplo. O curso intermissivo, ele muda toda a ordem de prioridade nossa, de vida nossa. O professor Waldo chegou a falar que eles mexem na nossa parassinapse, nas nossas parassinapses. Por quê? Porque assim, a gente leva muito esbregue também no curso intermissivo, certo? A gente revê toda a nossa história de vida lá. Então, a gente muda muito, a gente vê todas as perdas de oportunidade, enfim, a gente dá uma reformulada nisso. Então, eu diria para você que tem uma coisa, pela lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito é assim: o que a gente faz, aquilo vai refletir, aquilo vai causar um efeito. Se você faz uma coisa mais homeostática, você tem um efeito mais homeostático, uma pensenidade mais homeostática, aquilo vai refletir no cosmos. Então, você é parte do cosmos, então vai refletir sobre você. Se você faz uma coisa mais patológica, aquilo vai refletir no cosmos. Você faz parte do cosmos, então vai refletir sobre você. Certo? Tem um outro princípio, essas duas leis estão na página 8 do meu verbete aqui, que é a lei da ação e reação. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A lei de causa e efeito só dá essa ideia, diga que para cada causa tem um efeito. A lei da ação e reação indica para nós raciocinarmos sobre cada ação que você faz é uma causa para um determinado efeito. E aquele efeito, ele se torna uma causa para uma reação, ou seja, é uma causa para um novo efeito. Então, a cada causa, a cada ação que a gente faz, é uma causa que vai nos levar a um efeito, que vai levar a uma reação, ou seja, essa reação é um efeito da nossa causa. Certo? Ele gera o encadeamento de causa e efeito. Então, gente, nós somos hoje essa consequência de tudo isso. Agora, veja só, um evoluciólogo, né, ou as energias impregnadas no cosmos, ele tem todos esses registros de todas essas atuações. Então, se você faz uma retrocognição ou se faz uma pré-cognição, é possível que você capte do cosmos alguma tendência da lei de causa e efeito, da ação e reação, do que pode estar acontecendo, prestes a ter de reação contigo, com você, com qualquer outro. Agora, isso não quer dizer que aquela reação, aquele destino, aquele efeito é obrigatoriamente necessário a acontecer. É a tendência a acontecer. Se você não fizer nada, vai acontecer. Certo? Agora, você pode se precaver, você pode melhorar a autopensenidade, você pode trabalhar suas energias, colocar na TENEPS. A TENEPS é uma intervenção, só que é uma intervenção positiva dos amparadores para melhorar esse padrão que está rondando a pessoa lá, né? E possibilitar a pessoa de mudar a ordem dos fatos. Então, se você me perguntar, já nascemos com destino definido? Eu diria mais ou menos, depende de você. Se você não faz nada, se você não sabe de nada, se você está naquele fluxo do rolo compressor, eu acho que o destino já está lá mais ou menos traçado para você e você não vai sair daquilo. Mas se você toma consciência das suas deficiências, se você
assume a vontade de mudar, responsabilidade pelo seu destino, aí você pode mudar tudo. Né? Não digo tudo, porque imagina, a força do cosmos, a força do passadão nosso, deve ser muito maior do que a nossa força de vontade. Né? Mas isso que é evolução, né, gente? Evolução é isso, é a gente mudar aos poucos essa relação, senão a gente ficaria à mercê do destino a vida inteira. Se você confiar nessa premissa de que o destino já está feito, para que você vai fazer alguma coisa? Melhor você dessomar. Né? Então, essa ressoma aqui é extremamente importante. Você esquece de uma série de coisas para vislumbrar o novo. Porque se você ficar só com aqueles apriorismos, você não consegue vislumbrar nada de novo. Né? E não consegue sair da mesmice. Tá? Então, é isso. Agora, tem uma outra coisa também que o professor Valdo sempre fala, que eu gosto muito de falar aqui, nessa coisa do determinismo livre-arbítrio. Eu vou falar mais uma vez, eu não posso me alongar muito, senão a gente não vai ter tempo de responder tudo. Mas assim, ó, não sei se dá para vocês verem daí, acho que não vai dar sim. Tem assim, ó, um fluxo, né? Aqui, ó, um fluxo assim, ó. Então aqui vamos supor que você esteja com um livre-arbítrio em determinado patamar. Livre-arbítrio é aquela coisa assim, você tem escolhas para fazer, você pode fazer escolhas. A sua vida permite escolhas, né? Aí você, à medida que você, por algum motivo, você entra na autocorrupção, não assume o seu padrão de vontade, não assume a sua responsabilidade evolutiva, a lei de causa e efeito, a lei de ação-reação, ela vai restringindo o seu livre-arbítrio. E aí você cai nisso que você está perguntando aí. Os fatos e as energias no teu entorno, elas vão ter supremacia maior do que a sua vontade. E aí você vai ficar à mercê deles. Aí entra no determinismo. Então, esse ponto de afinalamento aqui é o determinismo. Você fica à mercê dele. Claro, você se entregou, né? E aí, à medida que você vai colocando a cabecinha para fora, respirando, assumindo a sua vontade, a sua responsabilidade evolutiva, você vai ampliando a sua condição de livre-arbítrio. E aí vai fazendo assim, quer dizer, o que é evolução? É você diminuir esse afinalamento e aumentando cada vez mais a sua condição de livre-arbítrio. Tá certo? Então, isso eu acho bem importante você entender aí como é que a gente vê aqui na Conscienciologia. Tá? Qual a melhor técnica ou prática para superarmos a autorrepressão? Olha, a autorrepressão, a tese desse verbete aqui, é a autoexposição. É através da autoexposição assim que você vai ver as suas autoincoerências, os seus autoconflitos, né? Estudando, eu acho que estudar é muito bom. Você estudar a respeito de todo mundo, de todos. Por exemplo, tem um livro aqui, ó, da Karen Horney, é antigo, bem antigo, assim, foi assim o livro da hora e da vez na década dela. Mas olha, eu gosto muito desse livro, por quê? Porque na época que eu fiz consciencioterapia e fiz consciencobaia, na época que o professor Valdo como eu vou dizer, das pessoas, né, que ficava lá para dar os feedbacks para a gente, né? Então eu sou dessa época que o conscienciômetra era o professor Valdo. Então, eu fui percebendo coisas na minha autoexposição, nos feedbacks que o professor Valdo deu, que os outros lá da plateia deram, não tinha muito conscienciômetra na plateia, assim, na época, foi bem para trás. Mas, na verdade, todos eram conscienciômetras, na verdade, né? Então, a plateia era bem grande na época. Então, o que acontecia? Eu fui percebendo o meu nível, eu mesmo, na hora de responder umas questões lá, eu identifiquei o meu conflito. Só que eu não sabia que conflito tinha relação com a repressão. Então, eu identificava meus conflitos, identificava minhas incoerências, as incoerências menos, eu identificava mais os meus conflitos. Mas eu não atinava que aquilo era poderia ser fruto de uma repressão. Então, foi a partir desse momento ali, desse consciencobaia, com o professor Valdo, que
os feedbacks me levaram a isso. E aí foi muito interessante, que eu fui ler esse livro, fui ler vários livros, aí eu comecei a estudar, e aí eu entendi que outros psicólogos, outros escritores, outros pesquisadores já faziam essa relação, né? Então, estudar é muito bom. Então, tem aqui então, é porque assim, ó, tem um item aqui que ela vai perguntar. Você aguarda um pouquinho? Senão a gente não anda aqui, tá? Então, assim, gente, a princípio, para a autorrepressão é estudar bastante, auto-observar-se o tempo inteiro, ver o que te incomoda, tá? As autodepressões, as perdas de vontade, tudo que te incomoda, a dificuldade de decidir sobre coisas, né? Tudo isso já te indica certo conflito, que se eu não tiver conflito, eu sei decidir direitinho. Agora, gente tem que cuidar, porque conflito íntimo faz parte da evolução. Senão a gente vai botar tudo no mesmo buraco. Eu estou falando aqui do conflito que tem relação com a repressão, são aqueles conflitos mortificadores, aquele que não deixa você sair, mas daqui a pouco a gente volta a isso, tá? Porque assim, ó, o que é? Se você não tem conflito ideativo, ideológico, você não consegue discernir o que é bom, o que é errado, o bom do melhor, o pior do melhor. E é isso que é a evolução. A evolução é isso. A gente vem nessa vida intrafísica para vivenciar novas experiências. Então, faz parte da evolução a gente ter conflito, mas são conflitos a maior. Certo? Então, vamos passar aqui à frente, depois a gente volta, tá, Paula? A verbetógrafa, professora Rosa, Fotologia, 4ª linha. Poderia aprofundar a reação ao perigo de reviver o sofrimento? É o seguinte, quando você tem uma reação ao perigo de reviver o sofrimento, é aquela condição de que você tem dentro de você as suas sinapses de um tempo atrás que você sofreu vivenciou um determinado episódio e que aquilo não foi agradável para você. Então, na época, ao invés de você enfrentar aquilo, desvendar aquilo, você reprime aquilo. E você reprime de uma maneira tão bem elaborada que aquilo fica guardado e você não deixa aquilo vir. Toda hora que aquilo vai aparecer, apontar para você que aquilo ainda não está bem resolvido, você guarda aquilo. E quando é que você guarda aquilo? Você guarda aquilo quando alguma lembrança, algum episódio da sua vida presente pode remeter a você aquela condição que na época você sofreu, mas você agora é outra pessoa, você, né, vai reagir de outra maneira. Então isso não é bom. Você faz você imagina que aquilo vai te causar sofrimento e aí você se resguarda daquilo. Ao contrário, você deve se colocar, né, naquela condição para você ter uma nova perspectiva de você mesmo. Então você se imagina, você tem uma falsa compreensão de você mesma, você não se... como que você fala? Você faz uma fantasia de si mesmo, tá? É uma autoimagem distorcida, certo? E isso que seria essa reação ao perigo. Isso te traz ansiedade, porque você fica sempre... Vivência a medo. O professor Valdo uma vez falou que eu tinha isso, que eu vivia a medo. O que é viver a medo? Está sempre assim, ó, esperando que alguma coisa te aconteça. Você não fica relaxada. E aí, se você vive a medo, você não consegue nem sondar as energias que estão em volta de você. Porque você está sempre preparada para a reação. Tá certo? Então, é isso que está falando assim. E, às vezes, gente, aquele sofrimento... é uma interpretação da época que você fez. Às vezes nem era motivo para causar. Às vezes você ouve uma pessoa falando alguma coisa para você, você sofre com aquilo, a pessoa nem falou em direção a você. Ela foi infeliz de falar, mas ela foi, entendeu? Ela foi, às vezes, ou precisava de falar aquilo, foi o intermediário para falar aquilo, seja de amparador, seja de assediador,
ou seja, da imaturidade dela própria, né? De autorreflexão dela própria. Mas às vezes ela não teve intenção de falar aquilo para você. Então qual é o melhor? Olha, você me chateou com isso. O que você falou para mim direto? Né? Mas a gente não faz isso. Eu estou dizendo também, eu também não faço sempre. Eu ainda tenho muito conflito se vale a pena levar aquilo, esclarecer aquilo mesmo, e aquilo pode, se a pessoa, a reação da pessoa você não sabe como é, ou você já conhece a pessoa já é reativa a qualquer feedback, ou se é melhor, sei lá, trabalhar as energias, mostrar que não tem nada acontecendo. Eu ainda tenho esses conflitos, né? Não sei se vocês têm também. Bom dia, professora. Me remeteu a uma lembrança de uma dinâmica que eu participei há uns 2 dias com o professor Pedro Gomes, e ele trouxe um tema bastante interessante, que eu acredito que esteja ligado a isso, que é a imperturbabilidade. Isso. Segundo ele, antes do professor Valdo Dessomar, estaria inclusive acima da desperticidade. Então é algo que estaria intimamente ligado, imagino eu, Dessa impressão. Nessa impressão. Eu levanto a hipótese aqui no meu trabalho que antes da desperticidade a gente não tem essa imperturbabilidade. Quer dizer, isso não sou eu. Eu falo aqui que qualquer pessoa que ainda não atingiu a desperticidade, que eu levanto ela tem repressão em algum nível, entendeu? Porque o que é desperticidade? É exatamente isso, você não se perturbar com nenhuma atmosfera mais patológica do que a sua, né? Eu não quero dizer que você tem uma psicosfera muito homeostática, às vezes você se perturba, a sua psicosfera não é boa, mas você se perturba quando alguém tem uma psicosfera pior do que a sua. Ou então o contrário também, você se perturba com uma psicosfera melhor do que a sua, né? Então, assim, na verdade, você se perturba, quando você não é desperto, com uma psicosfera diferente da tua, certo? Porque também não é muito fácil viver com pessoa mais evoluída perto de você, né? Você não compreende bem, né, a pessoa. E aí é isso aí. Então, eu acho que, enquanto você não é desperto, você tem certeza que tem alguma coisa travancando você. Mesmo depois da desperticidade, porque aí eu levanto a hipótese seguinte: qual seria, se você tem um choque da ressoma, né, qual seria então a expressão máxima? Que o professor Val depois fala isso também, depois não, ele fala isso, eu estudei ele, por isso eu tenho essa convicção. Nas ortopensadas dele, ele coloca isso, né, que a consciência livre, a rigor, seria assim a máxima da expressão, que ela não precisa nem de passar aqui pela ressoma, né? Mas aí eu fico pensando, mas ela ainda não fica de mental soma? Será que mental soma ainda não é uma repressão? Mas isso já é uma teologia, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer é estudar a gente aqui. Então, eu concordo com você, que um dos objetivos nossos, assim, para a repressão, é atingir essa auto-imperturbabilidade. Certo? Mas só isso não dá. Você tem que ser cosmovisiológico, você tem que ter cosmoética, né? Porque também tem o professor Val também fala, e tem aquele mega assediador que ninguém chega perto dele também. Ele é imperturbável. Então, tem que ter cosmoética, é uma série de questões assim que a gente tem. Tudo bem? O trabalho oculto das memórias reprimidas. É mais ou menos o que a gente já falou, que é assim, você tem as memórias reprimidas, mas aquelas memórias reprimidas, as sinapses feitas, elas estão lá. Você tenta cortar um caminho delas, não deixa elas... Porque a sinapse é um caminho que elas fazem de explosões até bioquímicas, né? E você faz um esforço, sim, para não deixar elas fazerem, mas elas estão lá. Então, a qualquer momento, elas estão querendo seguir o curso dela. E isso gasta muita energia por parte da pessoa, e o pior, elas intoxicam, porque às vezes nesse cerceamento de fazer o caminho delas, elas criam imaginações, né? Porque tem uma coisa até da ciência convencional, que toda vez que você vai rememorar uma lembrança guardada, você recria aquela memória. Então, a gente nunca... Isso é coisa do cérebro mesmo, não é da conscienciologia, não.
você no movimento de recuperação da lembrança, o cérebro vai criando novas imaginações a respeito daquilo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nas rememorações da gente. O ideal mesmo, que até eu vi isso, é assim, acabou do episódio, você faz uma autorreflexão, escreve tudo, certo? Então, quer dizer, quando o professor Waldo falava isso, se a gente não estuda, a gente não sabe profundamente por que isso é importante. Né? Então, é por isso, porque se você vai lembrar daquele episódio tempos depois, o seu próprio cérebro, o mecanismo, isso é mecanismo, não é autocorrupção, é o mecanismo do cérebro. Ele vai complementando flashes que não estão rememorados, assim, a ligação, ele vai complementando com aquilo que ele conhece de outras vivências. E aí pode dar falsas memórias, pode dar um monte de coisas, né? Bom, gente, então é isso que é o trabalho oculto das memórias reprimidas. Ela vai trabalhando à mercê dela. É o retorno do reprimido e, em seguida, a explosão repentina. O retorno do reprimido é exatamente a explosão repentina. Porque, veja só, se você não trabalha bem as suas memórias reprimidas, ela fica lá trabalhando ocultamente. Até eu tenho aqui na coloquiologia o oculto tirano. Eu vi isso num livro que eu achei excelente, assim. É o oculto tirano. Ele fica lá, mas ele tiraniza você, né? Ele não trabalha a seu favor. E aí, é assim, olha, você já viu uma pessoa que é super educada, que é assim, super solícita, de repente, por alguma coisa que você fala, ela explode, ela perde, sai, como é? Roda a baiana, cai do tamanco, né? Assim que você fala. É isso que é o retorno do reprimido. Se ela faz isso, é porque tinha coisa reprimida nela que ela solta aquilo de qualquer maneira. É isso que é o retorno do reprimido, é isso que é a explosão repentina. A explosão repentina está explicando o retorno do reprimido. Isso é um estilo enciclopédico, né? Que você vai colocando os itens e explica o anterior. Na fatologia, página 7, final da 4ª linha, poderia comentar sobre as autorreflexões revelando necessidades assistenciais para si aos amparadores extrafísicos. Isso aqui é aquela condição que eu falei logo no início, quando eu expliquei o motivo pelo qual eu estava fazendo esse verbete, que eu li um parágrafo dois parágrafos, né, desse livro aqui, de Sexo e Destino, onde os amparadores e os trainees de amparadores estavam fazendo uma energização, assim, solicitando mentalmente que a pessoa que estava ali, o personagem do livro que estava em conflito, que ela falasse bastante a respeito daquele conflito dela, para que eles pudessem saber, assim, a medida, dosar a interferência naquele ponto correto, certo? Tecnologia, a técnica da cunha mental positiva. Aí isso eu faço comigo, sabe? Eu não sei se todos fazem do mesmo jeito. Cunha mental, você sabe o que é, né? É como se fosse um prego colocado na cabeça, que você não consegue se livrar daquele pensamento, sabe? Assim, você está querendo pensar em outras coisas, aquele pensamento volta naquela cunha mental ali. Só que aí você aproveita isso, se você tem tendência a ter cunha mental, você coloca uma coisa positiva. Então, tenho até hoje, assim, quando eu estou com uma ideia fixa, assim, que não sai, aquilo virou uma cunha mental para mim, eu coloco outra no lugar que seja positivo. Então, assim, teve épocas que eu ficava assim, interlúdio, 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 interlúdio. Eu ficava repetindo. E tudo quando eu pensava, sabe, quando eu distraía que vinha a cunha mental, eu já colocava interlúdio no lugar. Depois eu passei uma época falando cosmoética. Eu penso num conceito, numa ideia bem abrangente e procuro fazer isso. Eu faço assim, eu não sei como é que as outras pessoas podem fazer. Cada um deve procurar a sua própria técnica, né? Na última linha, quer dizer, de qualquer maneira, a cunha mental positiva é ficar colocando alguma coisa, algum pensamento, um pensene fixo que seja positivo. A ideia geral é essa.
Aí a técnica expansiva da cosmovisiologia. Eu peguei aqui um resuminho do verbete cosmovisiologia do professor Valdo. Então, se quiserem aprofundar, podem aprofundar no verbete do professor Valdo, onde ele coloca lá na argumentologia, dizendo assim, ó, que ele coloca como a principal a retrocognição, que é a retrocognição que vai transcender as fronteiras para além da prosêmica e além da cronêmica. Porque, a rigor, o que é cosmovisiologia? É você estar aqui no intrafísico, no extrafísico, e ter uma visão cósmica, uma visão da multidimensionalidade, da multiexistencialidade, tá certo? Então, uma técnica cosmovisiológica seria essa técnica que recuperasse a você essa condição de ter uma visão multidimensional, uma visão de cronêmica, de prosêmica, mas não só intrafísica, né? Multidimensional, multisserie-axológica. E aí ele coloca uma coisa fundamental, gente, que é aí que eu acho que pode ser uma técnica para nós adotarmos, para conseguirmos atingir a cosmovisiologia. Que é, para começar, dar valor às pequenas coisas no dia a dia. Por exemplo, o autor, seja de livro, de verbete, do que for, valorizar a revisão do próprio texto. Né? Lembrei da... Entendeu? Então, assim, gente, olha só, né? Você quer ter uma cosmovisão? Começar do teu próprio texto. Olha só que interessante. Mas começar do seu próprio texto valorizando as revisões dos detalhes. E ele sempre falava que o conforto da enciclopédia era para fazer isso, porque como é que uma pessoa se pretendia ser assistente cosmovisiológica e olhar os detalhes do cosmos, se não conseguia enxergar a necessidade de uma vírgula em itálico, não conseguia enxergar a necessidade de um ponto em negrito, não conseguia enxergar por que um modo trafor estava itálico ou não. Então, assim, ele fez um trabalho com a gente de ordenar a nossa pensenidade para desenvolver isso. Então, verbetógrafos, neoverbetógrafos, para a gente ter uma cosmovisão, temos que começar a dar valor a pequenas coisinhas do dia a dia, tá? A começar pela revisão do nosso próprio texto. Tá? Então, por fim, ele coloca assim, na frase enfática dele, uma frase interessante, que a cosmovisão conscienciológica da consciência se expande teaticamente com autorretrocognições pacificadoras, gerando autocertezas superiores a todas as hipóteses e especulações imaturas. Certo? Então, assim, o que ele considera de mais importante aí, do verbete dele, assim, pegando a essência do verbete dele, é a técnica da autorretrocognições autopacificadoras. Mas, pelos parágrafos da argumentologia dele, ele coloca essa condição aí de começar, a gente começar das pequenas coisas. Professora Rosa, Pensenologia, página 6, última linha. Poderia discorrer o desenvolvimento da holopensene pessoal livre. O desenvolvimento da holopensenidade pessoal livre é aquela holopensenidade, é o ato de você pensenizar sem os seus apriorismos. Então, para você conseguir isso, a melhor técnica é essa técnica da cosmovisiologia. Você ultrapassa, transcende as cronêmicas, as prosêmicas, as autoconvicções já estabelecidas, você amplia os seus autovalores cosmoéticos. Tá certo? Na Fatologia, página 6, primeira linha, poderia esclarecer o auto-engano de proteger-se reprimindo-se. Pois isso aqui é a essência também desse verbete aqui. Assim, olha, a gente vivencia alguma coisa que a gente considera. Eu gosto muito de ver, de ler e de falar. Considera autorrepressora, considera que aquilo faz um mal a você, né? que seja maléfico a você, porque, na verdade, é uma interpretação sua. E aí, para você
na tentativa de proteger, você reprime. Só que a repressão, se é uma repressão só para autoproteção, assim, por medo, tudo que a gente já falou, ela é o oculto tirano. Ela, dentro de você, ela vai piorando a sua condição interna. Então, é uma pseudoproteção. Então, é um auto-engano isso, né? Você querer reprimir é um auto-engano. Se você quiser se autoproteger, é o contrário. Você tem que ter uma visão cosmofisiológica. E aí é uma autoproteção cosmoética. E aqui a gente não está dizendo que você não tem que ficar vigilante às coisas que ocorrem do seu lado. Claro que você tem que ficar. Mas essa proteção aqui é uma proteção por medo, inconsciente, maléfica a você. Na Fatologia, página 6, segunda linha, poderia aprofundar e exemplificar o alívio temporário da memória reprimida? Claro, aquele sofrimento meu, se eu reprimo, não quero mais saber dele, eu fico ótima. Né? Só que ele fica lá dentro, você às vezes não se percebe. Então, às vezes, na hora de que você tem que decidir sobre alguma coisa, vem aquele conflito. Aquele conflito mostra que pode ter relação com aquela repressão que você teve lá. Então, você vê que aquela repressão não está totalmente segura para você. Se tivesse totalmente resolvido aquilo, você não precisava de reprimir. Não é? Então, é isso aí que a gente fala, né? É um alívio temporário, mas depois ela vai retornar por causa do retorno do reprimido. O falso esquecimento é aquela ideia, ninguém consegue esquecer nada de você mesmo, né? Fica lá dentro, as sinapses ficam lá, elas ficam forçadas a não eclodirem, mas ela fica lá dentro trabalhando. É dentro disso aí, você acabou de falar, ó, ninguém, na primeira página 6, ninguém consegue esconder nada de você mesmo. Nada de si mesmo. Por isso que é a importância do autoconhecimento, de pesquisa, porque aí facilita para a gente conhecer o que está acontecendo em torno. É que a gente tem a pretensa ideia da gente achar que a gente não tem, é inconsciente. Mas assim, a rigor, até isso eu já ouvi do professor Valdo, sabe? A rigor, todo mundo sabe o que é cosmoético e o que não é. A rigor, todo mundo sabe. Então, tem alguma coisa íntima dentro de você que te mostra. Então, a mesma coisa eu falaria. A rigor, todo mundo sabe aquilo que te oprime, aquilo que não te oprime. Por quê? Pensa bem, um conflito, uma incoerência, às vezes você fala uma coisa, depois você refaz aquilo, pensa de outra maneira, fala uma coisa para uma pessoa, daqui a pouco numa conversa você se concorda com a outra, você vê que ainda tem incoerências. Mas, gente, a incoerência faz parte da evolução também. Né? Porque se você fosse extremamente coerente, não saísse daquele caminho, você jamais podia mudar o caminho para evolutivo. Só que o que a gente está falando aqui é aquela incoerência do bifrontismo, da falta do autoenfrentamento, e aquela condição de você não se conhecer, porque não se conhecendo, você não vai chegar naquele ponto que te aflige. É essa condição. E se coloca aqui também, professora Rosa, em mitologia, o mito de ser possível esconder-se, né? Pois é. Não tem como. Está até repetido um pouco a ideia aí, né? Eu posso. Você quer fazer pergunta? Eu queria. Vamos abrir um pouquinho, eu estou com muitas aqui. Então, Vamos abrir um aqui, pouquinho, depois eu volto. em fatologia também na última frase, a última frase aqui. Autorrepressão benigna, auto-organizativa. Pois é. Essa auto-repressão benigna, auto-organizativa, é naquele sentido assim, olha, de você se auto-educar, de você não falar exatamente tudo como vem à cabeça, mas assim, dosar o que você vai falar para o outro ou não. Então, assim, é uma repressão lato sensu, não é aquela repressão que a gente está falando mortificadora, mas não deixa de ser uma repressão. Então, por exemplo, a ressoma, o corpo físico restringe totalmente a consciência. Então, é um tipo de repressão, tanto que a gente fala no choque da ressoma. É um choque ali. Né? Então, diminui um pouco a sua liberdade. Então, mas é educativo e é evolutivo, aquilo é preciso fazer. Porque se você não perde a memória
de algumas coisas que te aconteceram no passado, você não dá margem à renovação. Então, é preciso fazer aquilo. Né? Então, é uma coisa assim, é uma paradidática da evoluciologia que eu acho assim maravilhoso isso. Então, seria assim, organizar, quando a gente identifica algo, tanto alto, né, que é de si mesmo, como do outro, primeiro pensar. Então, seria nesse sentido? Nesse sentido. Tem, organizar isso. as ideias e ver se aquilo ali tem coerência com aquilo. Entendi onde você quer chegar. Ou se eu devo, não. se é coerente também falar, ou é coerente ficar calada. Esse auto-organizativo é mais no sentido até do verbete da Pilar Alegre, que ela tem um verbete auto-organização. É no sentido assim, nós estamos nos auto-organizando enquanto ser. A gente veio de bicho, né? O cérebro está se compondo, a gente está desenvolvendo a nossa racionalidade, o nosso pensamento. E isso, a gente tem que organizar isso. Que se a gente não reprimisse as nossas emoções de bicho, a gente ficaria bicho até hoje. Então, a própria condição de homem, de humano, ela exige que você reprima os seus instintos mais animais e se auto-organize, pensenicamente, estruturalmente. Por exemplo, uma coisa que me ocorreu aqui agora que eu não tinha pensado ainda. O macrosoma é um resultado auto-organizativo. Ele é fruto de uma vida toda que você tem, de trabalho evolutivo, e que no extrafísico, na hora que você está programando fazendo sua ProEx, né, fazendo a sua programação existencial para a próxima vida, você pode vir com o macrosoma. Isso é uma auto-organização sua. Né? É claro, você não faz isso sozinho, você faz com a nuance do evoluciólogo, da necessidade daquilo ou não para ProExis, mas uma vez que você veio com o macrosoma, imagina, aquilo uma alterança de você vivenciar com o macrosoma, mesmo que na próxima vida, por qual motivo você não venha, né? Aquilo já gerou em você para as sinapses que são auto-organizativas. Então, é nesse sentido, sabe? De você se auto-organizar. Biologicamente, parabiologicamente, se existir, paracerebralmente, hominalmente, do ponto de vista do homem, é auto-organizativa. Se construir como gente, como homem, e em evolução. Tá? Aqui tem uma última pergunta aqui desse teletertuliano. Poderia citar a sua experiência pessoal relacionada ao emprego do EV na manutenção da saúde emocional? Olha, cara pálida, acho que aqui todo mundo faz isso, né? Quando você está muito ansioso, muito agitado, quando tem alguma coisa te aborrecendo, que você tem consciência daquilo não pertence mais ao seu corpo, você faz um EV para se recompor. Eu acho que a grande finalidade aí do EV, enquanto a gente não domina, enquanto aquilo não corre pelo sangue da gente, é isso, a gente se recompor de pequenas desestruturações. É claro que vai chegar um momento, né, que a gente vai estar tão no veio assim evolutivo, da auto-organização, que você já vai ter o EV já fazendo parte, uma segunda natureza sua. Eu falo que corre no sangue, né? Mas é uma segunda natureza sua. Aí, nesse momento, você já está lá, pós-desperto, né? Chegando lá na semiconsciencialidade, lá para frente. Mas, por enquanto, se a gente tem o mínimo, mas o mínimo conflito íntimo, a mínima incoerência de vida, incoerências bobas, assim, você deseja muito aquilo, mas você diz que não quer aquilo. Né? E como é que você diz que não quer aquilo? Ou ao contrário, você diz que quer muito aquilo, mas você não faz nada para conquistar aquilo. No dia a dia, você vai vendo, é só você prestar atenção na devolutiva de quem vive perto de você. Tá certo? Que aí as pessoas, assim, gente, esse negócio da gente não evoluir sozinha é uma certeza absoluta, né? Porque se não fosse o outro, você não tinha esses feedbacks assim.
Você sozinha, por que eu sempre acho assim, eu já fiz consciencioterapia várias vezes, e a conscienciometria também, não nessa nova modalidade aqui do Consciência Cobaia agora, mas eu fiz umas 3 ou 4 vezes lá na época anterior, assim, que eu sou um pouco para trás lá. Mas assim, qual é a importância desses momentos de autoexposição técnica? É que você tem ali pessoas técnicas, na consciencioterapia você tem consciencioterapeutas, que é da área, né, que estuda sobre a consciência. Então, assim, você às vezes está rodando em ciclo, porque, assim, um uróbilo introspectivo redundante, né, que você não sai. E aí alguém te fala alguma coisa, alguém te pergunta alguma coisa, alguém te dá um toque, e você sai, o seu vetor sai um pouquinho, aí você já vai rodar no patamar acima. E aí outro te fala um pouquinho, você já vai rodar no patamar acima. Imagina se não tivesse ninguém te falando nada. Você estava aqui, ó, porque a gente só raciocina com aquilo que a gente tem na base de conhecimento da gente, que são os nossos apriorismos. E apriorismo aqui eu não estou falando é apriorismose, é aquela base de conhecimento. Se ninguém coloca mais nada, né? O professor Valdo, uma vez eu perguntei como é que podia sair dos nossos apriorismos. Ele disse que era pela autoexperimentação. Então, mais uma vez aqui, é a autoexperimentação. Mas, gente, a autoexperimentação pressupõe gente em volta de você. Não existe uma autoexperimentação sozinho. Né? Nem que seja só junto com as consciências. Desarquivamento holomnemônico. Poderia falar a respeito do desarquivamento holomnemônico? Desarquivamento holomnemônico é a gente tirar da holomemória tudo aquilo que está arquivado. Como é que a gente pode fazer isso? Técnicas de autoexposição para ver os feedbacks, retrocognições, estudos, autovigilância contínua sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos conflitos, sobre as nossas ansiedades, sabe? E atenção aos feedbacks do outro. Então, tudo isso vai mostrando pontos. Outra coisa também que pode fazer, você pode estudar a sua personalidade, seus trafores, seus trafalhos, e aquilo tudo ali, seus interesses, e aí você vai ter ali indicadores de coisas que te aconteceram. Medos, por exemplo, por que eu tenho medo disso? Né? Então, você vai discutir aquilo, vai estudar sobre aquilo, pode ser que você chegue a uma relação anterior, pode ser que seja só dessa vida, mas pode ser que seja de outra vida. Tem uma condição que uma vez o professor Valdo falou, não sei se a Neida lembra disso, que assim, como é que a gente determina se algum traço da gente é dessa vida, traço que eu digo uma repressão, trauma, é dessa vida ou de vida anterior? Ele disse que dessa vida a coisa é um pouco mais leve, é mais fácil de superar. Quando é de outra vida, de outras vidas, aquilo é mais arraigado, assim, né? Aí ajuda um pouco, mas aí quando mais é difícil também de você determinar quando é que aquilo está mais arraigado, quando é que aquilo está mais leve e tranquilo de você se liberar daquilo, mas é um bom indicador, né? Aqui, o que vem a ser o fio de Ariadne? É uma metáfora, é uma metáfora que a gente tem a um mito grego, né? No mito, Ariadne é apaixonada por Teseu e tem o Minotauro, que é um monstro, e tem um labirinto. E o monstro está dentro desse labirinto, no final desse labirinto. Então, precisa de pessoas, né, de cavaleiros, assim, para matar esse monstro. E aí, o Teseu foi lá para matar. E aí, a Ariadne, imagina, né, o amor da vida dela. Tem várias versões desse mito, mas eu estou contando a mais simplificada. Ela dá um novelo de lã, um fio de lã, prende na entrada do labirinto, e para ele desenovelando, né, aquilo, para depois ele conseguir voltar, porque até então todas as pessoas que entraram lá não conseguiram sair. Qual é a metáfora, gente? Nós vivemos no labirinto. Só da gente vivenciar no holossoma com 4 veículos, isso é um labirinto, né? Tem a relação nossa do soma, do psicossoma,
do mental soma, das nossas energias. Então, como é que a gente vai desanovelar isso aí? Como é que a gente vai traçar a linha de conexão? E aí precisa da coerência nossa, por isso mais que eu coloquei a autocoerenciologia. A gente precisa de traçar, de ligar os flashes mnemônicos. Então, é nesse sentido, sabe? De todas as possibilidades que a gente tem que fazer traçar uma linha condutora para a gente se entender, para a gente se reconhecer, para a gente se identificar, para a gente saber até as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas é esse sentido, é essa metáfora de que a gente tem dentro da gente, a gente é, na verdade, consciência complexa, né? Tem um verbete do professor Valdo que é consciência poliédrica. Né? Imagina, você tem facetas, N facetas. Então, alinhavar todas essas facetas. É nesse sentido que essa metáfora aí está ali falando para a gente. E aí não é só para ligar as coisas ruins, tem que ligar as coisas boas também, porque a gente sai muitas vezes de uma situação patológica admitindo as coisas boas que a gente tem. Binômio de admiração, discordância aplicada a si mesmo. Eu ia falar nele agora, mas acabei de ler. Olha, não pode ser uma autocorrupção, mas assim, ó, se você é muito para baixo, se você é muito reprimido, ou se você está fazendo uma série de auto-pesquisa, esse binômio ajuda muito, é você descobrir todas aquelas coisas que você admira em você, admitir aquilo, ver as coisas que você tem de traço força, mas, ao mesmo tempo, ver aquilo que você não gosta em si, aquilo que você sabe que precisa de mudar. E aí usar o emaranhamento, uma coisa pela outra, a composição do trafor, ou do traço positivo, ou daquele fato que você admira, ou de um feito bom que você fez, de uma habilidade que você tem, para superar as coisas que você não tem. Nós aqui do intermissivistas, a gente vai admirando cosmoeticamente, né, gente? E cada vez mais tendo menos discordâncias de nós mesmos, porque essas discordâncias são coisas que a gente precisa de vencer ainda, tá certo? São pequenos erros. Na verdade, é priorizar os acertos, né? Aqui, a ideia, a síntese, a ciência aqui é essa. O polinômio desopressão, descontração, autenticidade e transparência. Aqui a desopressão é tirar aquele peso, aquela pressão que tem na gente. Se a gente tira aquela pressão, aquele peso das costas, a gente fica mais num estado de maior descontração. Tendo maior descontração, a gente tem capacidade de ser mais autêntico, porque a gente não fica com aquela pressão. Vocês já repararam que quando a gente está sob pressão, às vezes a gente faz o que não quer? Né? Então, assim, você não se sentir nessa pressão, você fazer o EV para você não se sentir pressionado, e você fazer exatamente aquilo que as suas convicções íntimas, seus valores, já ratificaram como o caminho que você quer para você. Isso não quer dizer, gente, que aquilo ali é imutável. Não. Existe o verbete de perfectibilidade, que assim, a cada momento a gente vai descobrindo que novos valores melhores, aquele que a gente alcança, né? Que assim, ó, a gente está aqui num degrau, a gente alcança aqui, ó. A gente sobe um degrau, a gente já alcança o patamar de cima. A gente sobe mais um degrau, a gente alcança o patamar de cima. Então é isso, mas assim, enquanto a gente está aqui num degrau 1 ali, que a gente alcança até o patamar 5, aquilo para a gente ali é a nossa convicção. Então a gente tem que ser autêntico com aquilo dali. A gente sobe até o patamar 6 ali, ou 5, né? Aí a gente enxerga até o 10. Então, pode ser que a gente tenha reformulado, não negado nada para trás, né? Mas ampliado a visão. Então, uma coisa que a gente conseguia fazer, agora a gente tem maior visibilidade, maior ampliadão para fazer aquilo. Então, a gente pode ampliar a nossa atuação ali. É nesse sentido. E aí, com isso, a gente fica com uma transparência um pouco maior. Né?
Na paradoxologia, o paradoxo dos registros mnemônicos reprimidos não reviver a dor. Sim. O registro mnemônico reprimidos não reviver a dor causarem mais angústia e sofrimento. Essa aqui é a tese do trabalho aqui, que é, se a gente vai restringir, né, se a gente vai reprimir os registros mnemônicos, mas só com o objetivo de não reviver aquela dor, ou seja, o motivo pelo qual você está aprendendo aquilo não é de autoconhecimento nem de autoevolução. É só para você se proteger do ponto de vista temporário ali. Aquilo ali, pelo próprio motivo do tirano oculto, e por aquilo tudo que a gente já discutiu aqui, né, das sinapses que ficam trabalhando lá dentro de você, que não estão bem assentadas e ficam trabalhando para eclodirem ali, você acaba tendo mais angústias e sofrimento. Esse angústia e sofrimento aqui parece dramático, né? Mas são assim, conflitos automortificadores, né? Aquela moleza, aquela falta de vontade. Aí você não tem vontade, por exemplo, você sabe que precisa escrever seu livro, não tem vontade de escrever seu livro. É uma incoerência. Isso mostra um nível de repressão. Então, vamos ver, vai ver que pode ser a falta de auto-organização. Você não se organiza totalmente para escrever seu livro. Então, é uma incompatibilidade, é uma incoerência. Né? Se você tem auto-organização mesmo, para valer, não é só colocar a casa toda arrumadinha. Olha, a tua casa, olha, a mesa pode estar até assim, meio complicosa assim, mas você se auto-organiza ali para fazer né? É claro que não pode viver numa bagunça, mas, enfim. É nesse sentido que eu quis dizer aqui, tá? Daqui a pouco eu passo para você, mas eu tenho que vencer isso aqui, tá, gente? Parafatologia, página 7, quarta linha. Poderia comentar a autorrevelação através das auto-retrocognição? Sim. Quando você tem, às vezes, uma retrocognição, você se descobre melhor ou pior. Eu não sei se aconteceu com vocês aí, mas eu tenho casuísticas de retrocognições, onde eu vivenciei situações de pleno domínio das minhas energias. Eu era, assim, uma pessoa que tinha condições melhores do que aquela que eu vivia, essa que eu vivo aqui. E isso me deu muita força. Porque toda vez que eu me sentia uma abobrinha aqui, uma incompetente aqui, eu me lembrava, ó, se lá eu conseguir, aqui também eu tenho que conseguir. E aquilo me dava uma força interior. Certo? Por outro lado, eu já vi coisas que eu fiz no passadão, que não é bom falar aqui. Entendeu? Coisas assim, tenebrosas mesmo. Então eu sei que tem coisas, muita coisa tenebrosa, assim, do meu passadão, que possivelmente eu já esteja... Se eu conseguir chegar no curso intermissivo, eu consegui ao longo do meu périplo, né, meu périplo evolutivo, saldar algumas dívidas, né? Mas eu ainda tenho que ter consciência de que eu também não sou, né, ainda cocada preta, tá certo? Ainda sou, nem sei se eu vou chegar, porque eu não sei ainda, é mateológico para mim, essa coisa do serenão, da CL, acho que o serenão já não tem muito mais. Acho que tem um trafal. Eu me esqueci qual é o trafal, o mega trafal do serenão. Depois eu olho aqui para falar para vocês. Mas eu sei que ele tem um aqui, que eu não me lembro agora qual é, que eu já estudei isso, mas eu não me lembro agora. Na sua opinião, qual é a maior causa da autorrepressão consciencial? Olha, a autorrepressão consciencial... A maior causa, eu acho que é a imaturidade nossa. É a imaturidade consciencial. Acho que se a gente tiver maturidade, a gente supera qualquer coisa. Porque aí na imaturidade entra orgulho, entra medo, entra todas essas questões aí. Né? Agora, a gente tem, em tese, existe a autorrepressão e a heterorrepressão. Só atua se você permitir, né? Porque, por exemplo, tem casos assim já documentados, né? Pessoas que sofrem o mesmo trauma e reagem completamente diferente. Uma fica reprimida, entra em depressão, e a outra tem um nível de resiliência suficiente que sai daquela condição.
É óbvio que aquilo tem uma força que foi construída ao longo da vida dela. Mas, então, a rigor, o que a gente consegue colocar é que, por maior que seja a heterorrepressão sobre a pessoa, a gente não está negando que isso seja cruel, não está, a gente sabe que tem umas heterorrepressões que são, por exemplo, na família nuclear, a maior repressão é a superproteção dos pais. E você, desde pequeno, você não é permitido a ter suas próprias ideias, a ter as suas próprias ações, é aquilo super protegido. Você não aprende a lidar com a realidade. Então, é uma das mais como que eu vou dizer, das mais opressoras condições de repressão desde criança. Só que, assim, você encontra numa mesma família extremamente repressora, conscientes que se reprimiram e conscientes que não se reprimiram. Então, em tese, é da própria maturidade da consciência. Certo? O paradoxo de o cérebro ser tão importante, é o paradoxo de para o cérebro ser tão importante esquecer quanto lembrar. Tem um trabalho do Ivan Esquerdo, que ele tem um livro que é legal de ler, que é A Arte de Esquecer. E aí eu fiz umas pesquisas, assim, então, assim, o cérebro ele tem que esquecer algumas coisas, senão ele não aguenta. O Freud também fala que a repressão é necessário. Mesmo a repressão, você não pode ficar ali, mas você tem que, às vezes, reprimir para sobreviver. Então, a gente está falando aqui desse paradoxo da intoxicação para alertar os intermissivistas. Né? Acho que aqui na frase enfática, eu coloco aqui a questão do alerta da consciência pré-desperto. Então, esse vocabulário, por si só, já está falando da gente aqui no patamar de intermissivista. Né? Mas, assim, existe coisas que você tem que reprimir por um tempo para você aguentar sobreviver. Por isso que eu acho que nada disso é novidade, porque tudo isso é um espelho da parapedagogia holocármica de você, da ressoma, de você ressomar e esquecer. Então, é necessário esse esquecimento temporário, certo? Mas a evolução é a gente cada vez mais aguentar, não precisar de esquecer. É isso que eu acho que é interessante. Esse é o paradoxo, entendeu? Porque tudo aquilo que você esquece, mesmo sendo necessário, aquilo fica remoendo lá dentro. É necessário por um tempo, mas a evolução é você sair e não precisar mais desses momentos de repressão. Não, é que eu estava pensando aqui, eu estava até olhando a ortopensata, tá? Aí onde é que tem a ortopensatologia, né? Né? Que ele fala da questão da autorrepressão como uma forma de assistir. Então, eu estava fazendo a relação quando que a autorrepressão ela é cosmoética. Eu fiz uma relação da cosmoeticidade aqui, da cosmoética. São os últimos itens meus da fatologia, onde eu falo que da autorrepressão evolutiva necessária para a boa convivência, a omissão superavitária, a própria ressoma. Tem uma certa necessidade, assim, mas aí é diferente daquela outra, Sim. Que a outra é de uma maneira para se proteger emocionalmente. Isso, exatamente isso. Essa não é para se proteger emocionalmente, é para você articular mentalmente uma assistência de maior qualidade. Você estava falando aí, ó, a melhor coisa em termos evolutivos é da gente chegar num momento da gente não precisar se reprimir, ou então a gente precisar se autorreprimir em situações, mas para melhor assistir, ou a si e aos outros também. Mas então é uma autorrepressão lúcida, é uma com discernimento. Entende? Seria uma certa omissão, é isso, Rosa? Seria uma certa omissão superavitária nesse contexto? É isso que você está querendo falar nessa questão? E outra coisa também, sabe aquela coisa de morder na língua? Sim. Para poder você melhorar? É isso.
Isso também é um tipo de repressão a maior. A maior. Mas assim, você quando morde na língua, não é você esconder aquilo de Aham, você. aham. É você saber que está processando aquilo, Isso. vendo as consequências todas daquilo. Certo. É você raciocinar. É uma repressão guiada pelo mental soma. A outra Exatamente. é psicossomática. É psicossomática. Então, essa não. Essa você vai lucidamente, É lucidamente. com discernimento, e aí você vê todo o processo. Ah, eu quero chegar nisso tudo, né? Também. Você também quer chegar, né? Rosa, estou a entrar Eu acho que eu vou nessa fala, que me parece que está sendo um calculismo cosmoético, né? Fala de novo, Lida, desculpa. Acaba sendo um calculismo cosmoético. Sim, é o calculismo cosmoético. Tu para não fazer aquilo, mas Isso, sabe quais são é o os calculismo efeitos. cosmoético. Posso Tem uma folha do conscienciograma, da página da coerência, que ele fala da ambiguidade, porque tudo no cosmos é ambíguo. É uma folha. Então, eu vou aproveitar até um título que eu vou fazer um verbete sobre ambiguidade necessária. Então, assim, e ele acho muito interessante porque ele coloca a ambiguidade como um fator necessário para a coerência da gente, que é contraditório, se você olhar assim, mas, ao mesmo tempo, as últimas perguntas, que é relativa ao serenal, né, o quanto você não precisa de usar as ambiguidades. Então, seria mais ou menos esse caminho. Né? Então, o quanto é preciso de você se auto-reprimir, mesmo que seja um calculismo cosmoético agora, para chegar a um ponto daquilo estar mais livre, estar mais superado. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pode. Eu vou abrir agora. Então, aqui em depois eu psicologia, na penúltima linha, tu colocou lá o ciclo reverso, repressão, conflito íntimo e incoerência. Isso, vai pegar o que você falou. Que é o seguinte, Neida, assim, na minha vida pessoal, assim, eu corroborei pela minha experiência, até fazendo com Sincobai, com o professor Valdo, não sei se você lembra, se você participou de algum, naquela época que a gente chegou aqui, 2002, 2003. E aí, assim, durante lá, eu cheguei a algumas conclusões, né, de conflito, coerência e tal. E aí, eu lendo um livro da Karen Horney, né, e ela fala exatamente isso, sabe? Ela chega a... Deixa eu pegar aqui uma... Mas, assim, ela diz o seguinte, que... Deixa eu ler aqui, então. Peraí, deixa eu ver aqui para não confundir aqui. Se você olhar na Fatologia, página 6, na sexta linha, na quinta linha, o fato de a autoincoerência denunciar os conflitos íntimos e revelados. Certo? Então, aqui, você não sabe que você não tem consciência do seu nível de repressão. Mas você começa a observar, e as pessoas te dão alguns feedbacks, de que você está sendo incoerente. Você está sendo incoerente aqui, você está sendo incoerente ali. Então, até eu dou um exemplo de incoerência. Por exemplo, autodesorganização e GESCOM. E aí você fica com conflito, porque não fez sua GESCOM ainda, mas vai olhar, a causa está dentro de você. Então, ou então, você pode ser até organizado, mas você não se organizou o suficiente para fazer. Então, assim, são pequenos indicativos de autoincoerência. Tá certo? Então, algum tipo de incoerência geram conflitos íntimos. Então, isso dá um conflito. Assim, acho que eu conheço muita gente que tem um conflito danado, e eu conheço também que, assim, por não ter ainda publicado seu livro pessoal, ainda fica com certo conflito, querendo fazer e tal. Mas quem que me denuncia esse conflito íntimo, né, é uma incoerência que eu tenho, né, que denuncia isso. E, por exemplo, eu tenho no livro ali, ele cita a pessoa que diz que quer, por exemplo, no caso aqui da dupla evolutiva, que é muito comum. A pessoa diz que quer dupla evolutiva, mas não faz nada para conquistar aquilo. Então, mostra uma certa incoerência. Se mostra essa incoerência, ela deve ter algum conflito íntimo dela que ela não tem consciência ainda, ela vive num conflito ali.
Seria isso. Aí o outro, em seguida, os conflitos íntimos e revelados, o fato, né, de os conflitos íntimos serem sintomas de insatisfações reprimidas. Então, se você tem algum tipo de conflito, aí conflito você pode identificar seus conflitos íntimos por ansiedade. Alguma ansiedade que você tem mostra que você tem alguma coisa mal parada ali. Uma certa vontade débil para determinada coisa ali tem. Sabe, tem alguns sinaizinhos ali que você mostra, e aí você... a ideia é que um conflito íntimo que você tenha é alguma coisa, é algum medo, alguma coisa que você tem reprimida que você não resolveu aquilo. A hora que você resolver aquilo, esse conflito deixa de existir. Por exemplo, uma das causas piores do conflito é você não ter a decidibilidade. Você é indecisa. Você vive em conflito, você não sabe decidir. Por que você não sabe decidir? Alguma coisa tem de repressão. Porque se você não tivesse repressão, você decidia. Se desse errado, você corrigia. Não é? É nesse sentido, sabe, Neida? Então, assim, eu li essa sequência no livro, assim, ficou claro para mim, assim, teoricamente, no livro da Karen. É uma teoria, né? Onde ela diz que é o mesmo sintoma de febre. A febre é um sintoma de uma doença, não é a doença. Né? Então, cada coisa dessa é um sintoma da outra. Então, a incoerência é sintoma a incoerência é o sintoma do conflito, o conflito é um sintoma da repressão. Seria esse o caso. Eu tinha entendido a relação da repressão com essa incoerência. E aí o reverso é porque eu botei o contrário, eu acho. Agora entendi. Então, na paradoxologia, não, isso eu já respondi. Do paradoxo do cérebro ser tão importante esquecer, quanto lembrar. Aqui, na masculinologia e feminologia, página 8, quais as características do homem de cérebro lavado e a mulher cérebro lavado? Cérebro lavado é aquele que recebeu uma lavagem cerebral, que é um dos mecanismos heterorrepressores. Né? Então, aqui, assim, de novo, a consciência imatura ou ainda com certo nível, ela consente aquela lavagem cerebral. Então, o que é a pessoa que, por exemplo, um exemplo mais básico são os idiotismos culturais. Pessoa que sai pelo idiotismo cultural, está numa cultura e replica uma festividade, um condicionamento, como é que você fala, uma convenção ali cultural, sem questionar aquilo, sem ir contra aquilo. Né? Então, assim, para ser feliz, todo homem, toda mulher tem que escrever um livro, casar, ter um filho, ter uma casa, não é isso? Plantar uma árvore. E aí, assim, você pode fazer tudo isso, mas você pode fazer tudo isso com consciência, ou pode fazer isso tudo porque todo mundo disse que é para fazer. Então, o cérebro lavado é aquilo que faz o que todo mundo diz para fazer sem raciocinar, sem pensar. Né? Poderia comentar a frase enfática? Coloquei: o paradoxo da autorrepressão alerta a consciência pré-desperta sobre a importância da autoexposição sincera enquanto técnica autodesassediadora. Libertemo-nos da autopatopensenidade. Assim, a essência do que eu queria dizer com esse verbete, do que eu quero dizer com esse verbete, é que, o que está nesse paradoxo, é que se você, quanto à importância de você fazer sua autoexposição, não só por todo aquele motivo que a gente discutiu aqui no início, né? A Paula, a gente discutiu aqui, não só você, na hora que você vai expor, você raciocina, já dizia o Vygotsky, né, que a fala organiza o pensamento. Não sei se vocês já leram isso. Então, assim, na hora que você vai falar, você vai organizando o pensamento. Então, tem essa vantagem também. E o que eu quis trazer, que foi o que me chamou mais atenção, é que na hora que você expõe, você tem o feedback dos outros e você deixa claro
para o extrafísico, a dosagem, o meio, o caminho, o viés mais propício, mais otimizador para a intervenção dos amparadores ou das consciências benfazejas que estão a seu favor. E, por isso, é uma técnica de autodesassédio. A autoexposição, o paradoxo, ele vai alertar para isso, né? E aí o mega penseiro trivocabular, libertemo-nos da autopatopensenidade, porque se você tem autoassédio, você tem autopatopensenidade. Se você tem autopatopensenidade, você tem autoassédio. Esse autopatopensenidade aqui eu coloquei no sentido daqueles pensenes intoxicados da consciência reprimida. Que apesar de não estar assim explícito, ele tem implicitamente nele a questão do paradoxo, né? Que na medida em que você reprime, você se intoxica com aquela ideia, com aquela sinapse reprimida, e você, então, intoxicado, você tem pato pensene. Então, é preciso você sair desse círculo vicioso. Né? Professora Rosa, final da 7ª linha, poderia aprofundar a falha no mecanismo da repressão, podendo gerar estresse pós-traumático? Então, a falha do mecanismo da repressão, na verdade, é aquilo que a gente chamou aqui de retorno do reprimido. Você guarda 7 chaves, tudo que você pode guardar, né? Aquele sentimento, aquele medo de reviver aquilo. Você guarda 7 chaves. Aí lá pelas tantas, uma coisa que você ouve, alguém te fala alguma coisa para você roda a baiana, vira um bicho. Então, a sua repressão falhou ali naquele momento, certo? Você ficou exposto, você se expôs ali. Até esse momento é bom, não é ruim não. É ruim não, você vivenciar isso, né? Mas para a liberação da consciência, isso é bom. Né? O ideal é você preparar isso tudo antes, não deixar que isso aconteça. É como se fosse uma catarse, alguma coisa assim. Mas é o retorno reprimido. Imagina, sabe aquela eu chamo bola de soprar aqui, acho que chama bexiga, sei lá, cada um chama de uma coisa. Aquela bola que você vai soprando, aí um dia aquilo estoura. Né? Então é isso aí. Né? E o estresse pós-traumático, assim, dá um estresse, dá uma ansiedade após um trauma. Porque é como se prolongasse. Aquilo aconteceu aqui. Numa certa época, pode ser até em retrovidas. Aí você reprimiu aquilo ficou funcionando na sua memória, na sua parolomemória, você vem vida, sai vida, volta vida, aquilo te perturbando, tá certo? E aí a gente já viu aqui que mesmo na medicina, na ciência convencional, já tem essa explicação. Na hora que você rememora, você modifica Nunca a rememoração é exata, sempre tem um produto imaginativo do cérebro. Né? Dizem que, como se diz lá, a rememoração é um ato criativo, não é um ato assim de recuperar igualzinho. Tanto que, para a gente procurar não deixar isso acontecer com a gente daqui para frente, assim, seria, aconteceu alguma coisa, reescreve tudo na hora ou no dia, porque depois você pode reler aquilo mais fidedignamente. Então, aquela técnica que o professor Waldo sempre batalhou com a gente aqui, de escrever tudo e tal, tem essa finalidade também. Isso me faz lembrar, um fato histórico, por exemplo. Tá? Aconteceu um fato, aí na Socin, em qualquer lugar, aconteceu o fato. Aquele fato é real naquela primeira versão. Depois começa uma série de outras versões. Eu estava pensando aqui, né? Então, no momento que você escreve fidedigno, você não tem tempo de elaborar, pensar sobre aquilo, sabe, fazer outras, né? É aquele fato em si. O fato é aquilo. Depois é que você vai fazer as análises e vai fazendo os adendos nisso. Mas nunca é a mesma coisa. O fato, quando ele acontece na hora, e depois a mídia vem, ela coloca um adendo aqui, um adendo aí. Então, eu acho que essa analogia talvez a gente possa até entender.
Eu acho que também. Obrigada. Aqui tem uma pergunta que é para dar exemplo da ocorrência do paradoxo da autorrepressão. Olha, isso acontece a todo momento, né? Então, assim, uma situação específica aqui, olha, a gente tem aqui, ó, do abortamento de autorreflexão na iminência de recobrar uma lembrança considerada traumática vivenciada nesta vida intrafísica, né? Então, isso seria um mini paradoxo da autorrepressão, tá certo? Porque, assim, a gente aborta uma autorreflexão sobre determinado assunto, porque a gente tem medo, né, daquilo recobrar uma lembrança considerada traumática. E é uma coisa que vai ficar gerando dentro de você uma situação que você fica à mercê de você mesmo. Isso eu estou falando da minha exemplologia. Com relação assim, ao dia a dia, a gente tem que pensar aqui num fator de repressão que intoxica, né? Eu já dei alguns exemplos aqui de incoerências por exemplo, deixa eu pensar aqui uma coisa. Por exemplo, a questão de medo de se expor em público, tá certo? Isso pode ter acontecido, não estou dizendo que seja para todo mundo, mas pode ter acontecido que numa vida anterior você foi queimada ou foi sacrificada por ter feito uma exposição em grupo. Você vem nessa vida e você, qualquer iminência de falar em público, você não fala, você fica gaga, cega, surda, e você não consegue falar. Certo? Então, isso é o quê? É aquela lembrança que você teve aquela relação traumática, você não trabalhou e vem agora, e aquilo ficou trabalhando dentro de você, e agora você não tem a sua liberdade de expor, de falar. Então, você fica refém de você mesmo. Isso é um exemplo só para um outro exemplo, né? Porque esses exemplos aqui da exemplologia foi uma coisa mais genérica aqui. Não sei se ficou claro. Qualquer coisa a gente conversa depois, porque ela mora aqui em Foz do Iguaçu. A verbetógrafa para fotologia poderia aprofundar a tentativa do autoescondimento sendo atrativo dos mega-assediadores extrafísicos? É o seguinte, a gente sabe que os mega-assediadores nossos, quando nos descobrem, eles ficam de olho para ver aquele nó górdio para interferir na vida da gente. Igual ficam os amparadores para ver a melhor maneira de interferir, só que eles ficam com maléficos. E com ele, com os assediadores, ainda acontece uma coisa mais séria, que é assim, ó, quanto mais você esconde aquilo para você, mais ele sente a vontade de que só ele sabe aquilo. Porque ele te conhece há muito mais tempo, né? Porque nossos assediadores, gente, são nossos credores do passado. Entendeu? Não tem nenhum assediador meu que me conhece agora. Ele não é o nosso evoluciólogo, ele é o nosso assediador. Então, alguma coisa que eu fiz de mal para ele, alguma coisa que a gente detém de dívida, e ele me achou aqui. Se ele me achou, ele sabe das minhas mazelas. Então, se eu não conto aquilo para os outros, ele está de prato feito. Certo? E a gente não tem um só assediador, a gente tem vários. Então, tudo aquilo que a gente quer esconder muito, põe o dedo na cumbuca que tem coisa. Certo? Por isso que teve uma vez, assim que eu cheguei aqui, eu quase morri de vergonha. Assim, eu era mais tímida do que eu sou agora. E aí, o professor Valdo me fez falar coisas assim no meio de todo mundo. E aí eu regalei o olho dele, assim, umas coisas que tinham acontecido na minha vida. Aí eu regalei o olho assim, ele, com aquele olhar sereno, ele falou assim, fala, porque vai ser melhor para você. Sinceramente, eu entendi, confiei, mas agora é que eu estou tendo, assim, maior compreensão. Então, na medida em que eu falo, eu elimino o mistério para que os assediadores me chupem ali, né? E, ao mesmo tempo, eu abro espaço para os amparadores me ajudarem pontualmente.
Então, gente, a autoexposição técnica é fundamental. Ai, que bom! Me deu os parabéns. Parabéns ao bibliotógrafo. Na tematologia, página 6, poderia comentar a inclusão do verbete no tema neutro ao invés do nosográfico? Olha, eu sabia, eu pensei nisso antes de vir para cá, parecia que alguém ia me perguntar. É o seguinte, quando a gente fala em paradoxo, é uma tese, é uma condição. E aí a condição em si, a gente está estudando essa condição. A gente não está estudando a patologia em si. Tá certo? Então, eu optei por colocar no neutro. Que eu acho que, como a gente viu aqui, essa condição da repressão, ainda a gente vai ter necessidade de fazer algumas vezes, ainda até tomar consciência e assumir o grau de maturidade necessário. Foi por isso. E se você olhar na enciclopédia, eu também fiz essa pesquisa, tá? Eu olhei na enciclopédia, alguns verbetes de paradoxos estão também no neutro. Aí eu tive, assim, como vou dizer para vocês, maior liberdade de optar também pelo neutro, né? Por causa disso. Mas aí, em tese, é isso, tá? É porque o paradoxo em si é uma condição e eu quero chamar atenção para essa condição. Eu quero fazer um estudo sobre essa condição. Então, o estudo dessa condição, ele não é nem homeostático, nem patológico, ele é neutro. Cada um de nós vai usar ele como puder e aproveitar do jeito que puder. Ortopensatologia, poderia explicar a ortopensata? Olha, eu adorei essa ortopensata também. A repressão, o melhor da repressão é quando não mais se tem qualquer repressão, ou seja, quando se conquista a autorrepressão para melhor assistir aos reprimidos. Essa autorrepressão que ele está falando aqui não é a repressão negativa que consome você, como a primeira que ele falou, é não ter mais repressão. É não ter mais qualquer repressão, é aquela repressão que consome você, né? Que você permite que o outro faça sobre você. Mas essa autorrepressão para melhor assistir aos reprimidos é a autodosagem, é a omissão superavitária, é você compreender o outro. Por exemplo, às vezes eu identifico a repressão do outro com maior facilidade até do que a própria pessoa, porque eu estou estudando sobre isso. Eu não posso julgar ou gabaritar assim porque eu conheço o outro mais superficial, né? Até porque eu não conheço as vidas pregressas da pessoa. Então eu posso me enganar. Mas assim, também não fico olhando a pessoa para ver se ela é ou não reprimida. Mas assim, no dia a dia, é uma coisa natural, é o seu banco de dados. Você olha, você vê as coerências, você vê as incoerências. É assim, é natural. Do mesmo jeito que todo mundo vê as minhas. Então, é natural isso. Isso é convivência. Então, eu penso que essa ortopensata seja para isso. Professora Rosa, a autorrepressão é uma defesa ou um medo? Se for medo, qual o caminho para superar? É o seguinte, a autorrepressão é uma autodefesa. É óbvio que é uma autodefesa por medo de vivenciar alguma coisa que ela já julgou desagradável para ela. O medo em si, ele pode ser também positivo, né? Porque o medo ajuda você a se preservar da vida. Então, eu tenho medo, por exemplo, de atravessar a rua de olho fechado. Você não tem, não? Eu morro de medo de atravessar a rua de olho fechado. Eu não faço isso. Por outro lado, eu tenho alguns medos que me bloqueiam na minha manifestação ainda. Então, esses medos sem fundamento que me bloqueiam na manifestação, esses medos geram repressão em mim. Tá? Mas a autorrepressão é um bloqueio que você faz para se autodefender. Você não quer sentir aquilo de novo, aquela insatisfação, aquele sofrimento de novo. E é uma tolice, na verdade, que é essa que é a minha tese. Que quanto mais você trabalha aquilo, mais você vai melhorar, sair daquele sufoco. Que é o contrário. Se você não trabalha, você vai intoxicando a sua autopensenidade, vivenciando num ciclo de patopensenidade, e você acaba
piorando a sua condição, né? Virando uma autoassediada. Olha lá, a gente tem 2 minutos, 1 minuto para cada um. Então, Fala você, depois fala ela. então, depois dessa senhora aula, depois dessa explanação, cai aqui que eu estava pensando, você podia comentar sobre ele. É muita responsabilidade, meu irmão. O princípio da responsabilidade advinda do conhecimento. Nossa, isso aí também me chamou muita atenção, sabe? Porque se você toma conhecimento de determinada coisa, aquilo não é à toa, não é por gratuito. Sabe a lei de ação e reação, a lei do causa e efeito? Toda causa tem um efeito, e se você tem uma reação àquele efeito, você gera uma causa para um novo efeito. Então, isso é muito importante. Então, se você conheceu alguma coisa, aquilo tem uma causa em você, uma responsabilidade com relação àquilo. Se você não leva aquilo em conta, você está se como você fala, fazendo uma está sendo não cosmoética, uma autocorrupção. Posso passar para ela? Está acabando o tempo. Você já falou bastante, né, mas na binomiologia, eu achei muito interessante esse binômio que é insegurança intelectual, autoescondimento consciencial. É que me caiu a ficha, assim, né? Então, o intelectual é o que eu falei aqui? Binômio. Insegurança intelectual. Insegurança intelectual. Eu acho que esse daqui acho que nem é meu, acho que não fui eu que eu pensei aí da enciclopédia, eu não anotei aqui, então não tenho clareza disso. Mas insegurança intelectual é aquela condição de você até estuda bastante, você lê bastante, mas você não tem ideias novas, você não propõe teorias, você fica com medo de afirmar coisas e ser combatido. Você tem uma insegurança intelectual. Certo? Isso está associado, porque binômio é uma associação simples, né? Está associado, mas de uma maneira bem simples. Não estou dizendo que uma coisa acarreta a outra, né? É uma associação simples. Isso está associado ao autoescondimento consciencial. Que às vezes você tem uma condição consciencial bem importante, mas você está tentando se esconder consciencialmente. Então, por exemplo, nós aqui que tivemos curso intermissivo, a insegurança intelectual está muito associado com o autoescondimento consciencial. Porque a gente tem muita coisa intelectual aqui, não é só de estudar, de ler intelecto, assim, não. É mais assim no sentido de condição de cognição, sabe? Essa intelectualidade aqui. Então, quem passou pelo curso intermissivo não deveria ter essa insegurança. Mas assim, a gente é perdoado até o ano 3000, né? Então, a gente ainda vai ter algumas inseguranças. Certo, gente? Olha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, as perguntas, o debate, as energias. A gente agradece também a todos os teletertulianos pelas perguntas, pelas energias que nos enviaram aqui. A gente convida vocês a permanecerem aqui diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, para motivar esse debate, né? E a gente, então, passa para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presenças, 13 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. A Paula com o curso Reurbanização do CAEC, a Zilá com esse CP2 do IPC e a Meracilde com o Acoplamentário do CAEC. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los ao curso de Reurbanização Extrafísica na Europa. Esse curso ele é promovido pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia em parceria com o CAEC. Nós teremos como os professores a Anne-Catherine, a Regina Tude, que eles vêm da Alemanha, assim como o Eduardo Vicenzi, e vai ser realizado, então, aqui no CAEC, no auditório. Vai ser realizado no dia 9 e 10 de abril de 2016. Nós vamos ter, como dinâmica do curso, vamos ter uma exposição dialogada e vamos ter também trabalhos de grupo e debate. No final do sábado, vamos ter uma dinâmica energética com o EPICOM Luiz Gonçalves.
A gente vai trabalhar com uma série de temas, como paradiplomacia nesse processo de reurbanização. Vamos falar da situação dos refugiados na Europa, do Holocarma das Nações. Vamos falar de aportes reubexológicos e vamos tratar de um aprofundamento bem realizado, né, nesse tema da reubexologia. Contamos com vocês. Se vocês quiserem fazer inscrição ou mais informações, por favor, telefonem para o CAEC para o número 3525-2652. Obrigada. Alô, boa tarde, tertulianos e tertulianos. Hoje estou aqui para convidar para o curso ECP2, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia. O ECP2 é um curso de imersão que visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no ECP1, através do fortalecimento energético, da ampliação das parapercepções e da criação de novas sinapses. A data do curso é 29 de abril e 1 de maio. A pré-requisito ECP1. Local do curso, Hotel Mabu Interlúdio. Informações e inscrições no telefone 45 21 02 14 48. O EPICOM desse curso é o professor Marcelo Silva. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é para o acoplamentário. Seguindo a questão da reurbanização na primeira divulgação, nós vamos ter um acoplamentário que ele tem uma temática, que é a África. Esse é o terceiro acoplamentário com essa temática. Então, é uma oportunidade para fazer uma imersão no parapsiquismo interassistencial avançado e aos estudos da africanologia. Ou seja, nós temos aqui três tempos que vão ser trabalhados em dinâmicas, que é o passado retrocognitivo multimilenar do intermissivista africano-fílico, o futuro pré-cognitivo visando a reflexão sobre as próximas vidas e autorrevezamentos no continente africano, e o momento presente, das reurbanizações das PROEX grupais entrosadas aos países africanos. Então, se você se afiniza com essa temática da africanologia, então o nosso acoplamentário vai ocorrer no dia 25 a 27, vai ser no feriado, aproveite, venha passar o feriado conosco, e você pode ligar para o CAEC no telefone, código de área 45 35 25 26 52. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Sinergismo, Projeção Lúcida, Interassistencialidade, da especialidade Projeciologia, da verbetógrafa Valdirene Royer. Obrigada a todos e uma boa tarde.